Pronto. Agora sim. Então, nós gostaríamos de comunicar à igreja que o conselho esteve reunido na sexta-feira passada, no dia 19, para fazer uma avaliação destes primeiros 15 dias da reabertura das atividades de forma progressiva que o governador do estado havia estabelecido. E nós entendemos que o momento ainda requer atenção, cuidados, e decidimos, portanto, nos programar para que, a partir do dia 19 de julho, nós retomemos as nossas atividades presenciais. Obviamente que esse retorno vai ser de forma gradual, nós não vamos voltar com todas as nossas atividades, nós vamos voltar de forma gradual. Provavelmente nós faremos o culto no domingo, um culto por domingo, até que a gente possa voltar à normalidade, se é possível voltar à normalidade. Eu tenho dito para os presbíteros que do jeito que era não volta nunca mais, né? Essa é a grande verdade. E nós vamos ter que nos adaptar com esta nova realidade a qual nós passamos a viver a partir desta pandemia. Então, essa decisão ela pode ser alterada ao longo desse mês que a gente tem ainda, se as coisas piorarem e o conselho entender que é preciso empurrar para frente a reabertura, nós o faremos. Mas, a princípio, está agendado para o dia 19 de julho, nós retomarmos as atividades presenciais. Contamos com as orações dos irmãos para que o Senhor nos dê sabedoria, enquanto conselho, para elaborarmos todos os requisitos necessários para que isto ocorra a partir do dia 19. Né? Que Deus nos dê capacidade para poder administrar isto e mesclar esta realidade virtual com a presencial daqui para frente. Que Deus esteja nos abençoando. Nós vamos, então, passar a nossa meditação nesta noite. Vou pedir que a nossa irmã Regina nos dirija a Deus em oração, pedindo que Deus nos abençoe na leitura e na exposição da palavra do Senhor neste momento. Vamos orar? Nossa irmã Regina. Querido Deus e Pai Celestial, muito obrigada, Senhor, por esses momentos que estamos reunidos, Senhor, mesmo virtualmente. Nós estamos aqui, Senhor, em espírito e verdade, te adorando, Pai, glorificando o teu nome, mostrando a nossa dependência de ti, Pai de amor. Perdoa os nossos pecados para que as nossas orações, os nossos louvores cheguem, Senhor, ao trono da graça. Abençoa o pastor, o Espírito Santo de Deus nos dê sabedoria, nos dê entendimento para aprender a sua santa e bendita palavra, Senhor, e para vivermos o nosso dia a dia, Senhor, para que nós possamos, Senhor, te agradecer e estar na tua presença, Senhor, a cada manhã. É o que eu peço e agradeço em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Irmãos, vamos abrir lá em Gênesis, capítulo 39. E nós vamos ler do versículo 21 até o final do capítulo, e depois nós vamos ler o capítulo 40, todinho. Os 3 últimos versículos do 39 e depois o capítulo 40. Gênesis, capítulo 39, versículos 21 a 23, depois do capítulo 40, e a palavra de Deus nos diz assim: O Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele. E tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Passadas estas coisas, aconteceu que o mordomo do rei
do Egito e o padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se Faraó contra os seus dois oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, e mandou detê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere onde José estava preso. O comandante da guarda pô-los a cargo de José para que o servisse, e por algum tempo estiveram na prisão. E ambos sonharam, cada um o seu sonho, na mesma noite, cada sonho com a sua própria significação. O copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achavam encarcerados. Vindo José pela manhã, viu-os, e eis que estavam turbados. Então perguntou aos oficiais de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa do seu senhor: por que tendes hoje triste o semblante? Eles responderam: tivemos um sonho e não há quem o possa interpretar. Disse-lhe José: porventura não pertencem a Deus as interpretações? Contai-me o sonho. Então o copeiro-chefe contou o seu sonho a José e lhe disse: em meu sonho havia uma videira perante mim, e na videira 3 ramos. Ao brotar a vide, havia flores, e os seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão. Tomei as uvas e as espremi no copo de Faraó e o dei na própria mão de Faraó. Então José lhe disse: esta é a sua interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te reabilitará e te reintegrará ao teu cargo. E tu lhes darás o copo na própria mão dele, segundo o costume antigo quando lhes era copeiro. Porém, lembra-te de mim quando tudo te correr bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo e faças menção de mim a Faraó, e me faças sair desta casa. Porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusessem nesta masmorra. Vendo o padeiro-chefe que a interpretação era boa, disse a José: eu também sonhei, e eis que 3 cestos de pão me estavam sobre a cabeça, e no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, arte de padeiro, e as aves os comiam do cesto na minha cabeça. Então lhe disse José: a interpretação é esta: os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda 3 dias, Faraó te tirará fora a cabeça e te pendurará num madeiro, e as aves te comerão as carnes. No 3º dia, que era aniversário de nascimento de Faraó, deu este um banquete a todos os seus servos, e no meio destes reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. Ao copeiro-chefe reintegrou no seu cargo, no qual dava o copo na mão de Faraó, mas ao padeiro-chefe enforcou, como José lhe havia interpretado. O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém, dele se esqueceu. Irmãos, eu tenho meditado com vocês sobre a vida de José nas nossas devocionais matinais, e hoje eu resolvi ampliar um pouquinho mais e falar da vida de José. Eu creio que outro dia eu disse isso falando a respeito de Caleb, lá na igreja com os presbíteros, que estudar a vida de irmãos do passado, a biografia de certos líderes na igreja, isto nos anima em ver como Deus trabalhou na vida destes homens, porque Deus continua também trabalhando da mesma forma com as nossas vidas hoje. Então, eu quero convidá-los a olhar um pouquinho a história de José e refletirmos algumas coisas
importantes aqui. E eu devo confessar aqui que eu devo as divisões dessa mensagem ao Wirbsen, né? Ele é muito prático aí nos seus comentários e, às vezes, ele nos facilita e nos ajuda neste aspecto. A palavra de Deus, ela nos aponta e ela nos diz que o propósito de Deus para cada cristão, para cada um de nós, para mim, para a sua vida, é nos tornar segundo a imagem do Senhor Jesus Cristo. Paulo, quando escreveu aos Romanos, ele vai afirmar que Deus, né, nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho, Jesus Cristo, o primogênito. Ele é o nosso modelo e Deus trabalha na minha vida, na sua vida, para que nós possamos nos moldar à imagem de Cristo Jesus. Esse é o objetivo de Deus para as nossas vidas. Assim, Deus, na sua soberania, ele utiliza-se de todos os recursos necessários para concretizar o seu objetivo em nossas vidas. Então, Deus tem um propósito para as nossas vidas, onde ele procura tornar-nos como Cristo é, e à medida que nós caminhamos com ele, ele vai usando os recursos necessários para que esta realidade seja verdade nas nossas vidas. Então, nós vamos verificar que, às vezes, e muitas vezes, nós vamos verificar que Deus usa de alguns recursos que, às vezes, nós não compreendemos muito, porque, às vezes, o Senhor usa as dificuldades às quais nós enfrentamos na nossa vida para nos moldar, para trabalhar. Aquilo que, aos nossos olhos, é aparentemente ruim, na verdade, Deus usa porque ele tem propósitos. Um certo estudioso do Novo Testamento, ele disse o seguinte: por meio de provações e dificuldades, Deus treina seus filhos no caminho que deseja que sigam, e que essas dificuldades, em lugar de servirem para indicar o desagrado de Deus, são, na realidade, uma prova do seu amor. Ou seja, Deus nos ama, e ele nos ama a ponto de, muitas vezes, usar situações difíceis para que o nosso caráter seja trabalhado, a fim de que nós sejamos semelhantes a Cristo Jesus. Quando nós vamos lá na carta aos Hebreus, o autor daquela epístola diz-nos, lá no capítulo 5, versículo 8, que Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Ora, se Deus trabalha em Cristo por meio das aflições para que ele pudesse aprender a obediência, quanto mais eu e você. Deus precisa estar usando muitas vezes recursos que aos nossos olhos são recursos amargos, mas que têm um propósito bom, que é nos tornar a imagem de Cristo. Quando nós olhamos para a história de José, filho de Jacó, nós vamos ver exatamente isto que eu estou dizendo. Deus tinha um propósito na vida de José. Deus haveria de usá-lo. Né? E, no entanto, antes de usá-lo, era preciso trabalhar o seu caráter, trabalhar a sua vida,
fazer com que José pudesse aprender algumas coisas, para que ele pudesse lá na frente ser um instrumento útil nas mãos de Deus na vida do seu povo. Isso me fez lembrar a história de Elias, né? Eu gosto muito também da história de Elias, né? E outro dia eu disse até para o presbítero João, se tem dois personagens que eu gosto muito, é Neemias e Elias, e a gente vai verificar, quando a gente lê a história de Elias, que antes de enfrentar os profetas de Baal, naquela luta tremenda que ele travou, Deus esteve trabalhando o coração de Elias até que ele pudesse aprender algumas coisas para que chegasse naquele ponto culminante maior da sua vida, realizar o que realizou. E com José não é diferente. Deus vai trabalhando a vida dele para que ele pudesse estar. Nós sabemos, né, um pouco da história de José, nós o encontramos lá na casa de Jacó, nós falamos a respeito disso, outro dia, que Jacó tinha a José como filho predileto, e isso causou algumas dificuldades no relacionamento familiar, né? Quando nós agimos com predileção em relação aos nossos filhos, os conflitos são decorrentes disso, e toda esta dificuldade causada por causa da atitude de Jacó, embora a atitude dos irmãos de José também não podem ser justificados pelo erro do pai, eles também erraram por terem ciúmes de José e alimentar esse ciúme na vida deles. E nós encontramos, então, que os seus irmãos tramaram a ponto de vender o seu irmão para uma caravana de ismaelitas, e estes, por sua vez, levaram José ao Egito e lá o venderam a um homem chamado Potifar. Potifar viu na vida de José uma oportunidade para ser abençoado por Deus, porque tudo o que José fazia prosperava, de maneira que Potifar coloca nas mãos de José toda a administração da sua casa, do seu lar, para que ele realize tudo. E viveu despreocupado em relação a isso. Até o incidente que nós descrevemos hoje pela manhã na nossa devocional, que foi o encontro de José com a mulher de Potifar, e ela arma toda aquela armadilha, né? Até redundante o que eu estou dizendo, a armadilha, né? Ela provoca uma circunstância para que José fosse condenado, culpado e encarcerado. E é aqui que nós encontramos José no texto em que nós lemos. Ele está preso injustamente, né? Mas o texto ele é muito claro no final do capítulo 39, por duas vezes em 3 versículos, nós encontramos a menção de que Deus era com José. Mesmo ele estando preso, o texto nos diz que Deus era com José, né? E, mais uma vez, Deus fez a diferença. Então, quer José fosse o administrador da casa de Potifar, quer fosse um homem preso, acusado de um crime que não havia cometido, ainda assim Deus era com José, de maneira que ele o abençoava. E agora nós vamos encontrar José preso. Talvez nós pudéssemos dizer, mas por que Deus permite que José, sendo um homem tão íntegro, tão temente a Deus, passe por circunstâncias tão difíceis na sua vida? Eu creio que Deus queria que José aprendesse algumas lições, ou mais especificamente 3 lições. Primeiro, nós vamos verificar que José precisou aprender a esperar. Essa é a primeira lição que nós aprendemos com José. Ele precisava aprender a esperar. Quando a gente vai ler o Salmo 105, lá no versículo 18,
o salmista nos diz a respeito de José que os seus pés estavam agrilhoados e que haviam colocado ferros nele, ou seja, ele havia sido acorrentado durante a sua prisão. É interessante nós observarmos que no livro de Gênesis não há a narrativa destas experiências descrita pelo salmista no Salmo 105. Talvez José estivesse preso por pouco tempo, sendo que não demorou muito tempo para o carcereiro soltá-lo e colocá-lo como responsável sobre todos os presos. Então, assim como Potifar, o carcereiro entregou tudo nas mãos de José e observou o seu trabalho prosperar. Deus permitiu que José fosse tratado injustamente, lançado na prisão, para, com isso, ajudar a construir o seu caráter e prepará-lo para as tarefas que Deus tinha reservado a ele mais à frente. A prisão, nós podemos dizer que foi uma espécie de escola onde José aprendeu a esperar no Senhor até que Deus, a seu tempo, no momento oportuno, no tempo correto, fizesse justiça e realizasse os sonhos do seu servo. Eu creio que ali José teve a oportunidade de parar, orar e meditar sobre o significado dos dois sonhos que Deus lhe havia dado lá no começo da história, lá, aquela confusão toda. Jacó tinha preferência por José, e aí José ainda conta dois sonhos em que os seus irmãos e os seus pais haveriam de se dobrar diante dele. O que causou mais ainda repulsa. E eu creio que ele teve tempo ali de parar para pensar e refletir a respeito daquilo que Deus havia dito a ele através dos sonhos. Então, nós vamos verificar que quando Deus demora em realizar as suas promessas, não é que Deus está recusando realizá-las, mas ele está esperando o momento próprio para que aquilo viesse a acontecer. Aquela promessa feita a José através dos sonhos deveria acontecer, mas depois que José tivesse preparado. Então, vejam só, muitos servos de Deus já se arrependeram de adiantar-se a Deus e chegar ao trono quando ainda não era a hora. Às vezes a gente tem essa tendência. A gente quer colocar, como a gente costuma dizer no dito popular, a carroça na frente dos bois. E quando nós agimos desta forma, como também diz o dito popular, nós damos com um burro na água. Não é isso? Não foi assim com Abraão? Deus fez uma promessa a ele, e aí ele falou assim, eu vou ter uma ideia aqui, eu vou dar uma ajudinha para que Deus possa cumprir a sua promessa. E a gente sabe o desastre que foi o fato de Abraão ter tentado agir, fazer com que Deus cumprisse a sua promessa por meio da ação dele, não pela ação de Deus, não no tempo de Deus. O Dr. Martin Lloyd Jones, ele costumava dizer o seguinte, é trágico quando alguém alcança o sucesso antes de estar preparado para ele. É trágico quando alguém alcança o sucesso antes de estar preparado para ele. Então, é pela fé e pela paciência que nós herdamos as promessas que Deus nos faz. E a melhor maneira de aprender a ser paciente é com tribulações. Né? Nós temos uma amiga, eu e a Damiana, que ela era muito engraçada, é muito engraçada, e ela dizia assim, eu não oro para que Deus me dê paciência, porque se eu orar pedindo paciência a Deus, ele vai me dar tribulação. Então eu peço que Deus me dê graça.
E é assim, nós aprendemos a paciência por meio das coisas turbulentas que passamos. Nós vamos verificar que Tiago, nós estamos estudando Tiago vai dizer assim: meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria ao passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Deus muitas vezes tira as nossas muletas para que nós possamos aprender a andar pela fé e a confiar somente nele. 2 anos depois, Deus usou um copeiro para ajudar a tirar José da prisão. Assim, a súplica de José não se perdeu. E durante aqueles 2 anos de espera, José apegou-se aos sonhos que havia recebido, da mesma forma como nós nos apegamos às promessas que Deus nos faz. Deus havia prometido que as pessoas se encurvariam para José. E ele creu e acreditava nas promessas de Deus. Não sabia como Deus haveria de realizar esta obra, nem quando isto iria acontecer. Mas ele sabia que Deus era fiel. Então Deus estava trabalhando, primeiramente, ensinando a José a esperar o tempo de Deus para concretizar a sua promessa. Uma outra verdade que nós aprendemos aqui no texto, quando nós lemos, é que José teve que aprender a interpretar. José estava preso, onde a prisão era a prisão dos prisioneiros do rei. Não eram qualquer prisioneiros. Eram prisioneiros do rei. José conheceu, portanto, alguns homens de altos cargos ali no Egito e que tinham acesso a Faraó. Dentre eles, o mordomo, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe. A função do copeiro era certificar-se de que o vinho de Faraó fosse preparado corretamente e seguro para beber. E uma vez que servia na presença de Faraó, ele era um homem poderoso, que tinha acesso ao rei. E Deus colocou esses 2 homens na vida de José para que no devido tempo ele pudesse libertá-lo e colocá-lo no trono que havia preparado para ele. Os sonhos tinham um papel importante na vida dos governantes do Egito. E a capacidade de interpretar estes sonhos era uma aptidão extremamente respeitada naqueles dias. Até então, José havia só refletido acerca do seu próprio sonho, ou dos seus próprios sonhos, sendo agora a primeira vez que ele vai interpretar o sonho de outros. O fato de ter notado um semblante perturbado daqueles homens mostra que José era um homem atencioso, de discernimento, e o fato de ter dado glória a Deus demonstra que era humilde. Lá no versículo 8, ele vai dizer assim: eles responderam: tivemos um sonho e não há quem o possa interpretar, disse-lhe José. Porventura não pertencem a Deus as interpretações, contai-me o sonho. Ele reconhece, ele é humilde, ele não é capaz de entender e compreender aquelas mensagens, os sonhos, mas que Deus era capaz e que Deus poderia dar entendimento para que ele pudesse interpretar. A interpretação de José se realiza e o copeiro vai ser restaurado a seu cargo e o padeiro vai ser executado. Apesar de, sem dúvida, José ter lamentado a morte do padeiro, por outro lado, ele deve ter se animado ao ver que a sua interpretação era correta e que Faraó, de fato, ouvia o pleito dos prisioneiros e libertava alguns deles. Então, esse é um momento que Deus está preparando, porque mais lá na frente, José vai ter que interpretar os sonhos de Faraó.
E Deus estava trabalhando ele para que ele pudesse agir desta forma. Então, a primeira coisa, ele aprendeu a esperar, aprendeu a interpretar os sonhos. E a terceira coisa que nós observamos aqui é que ele teve que aprender a confiar em Deus. É interessante que no registro da vida de José, no livro de Gênesis, nós vamos verificar que José vai demonstrar incredulidade em duas ocasiões. A primeira ocasião que José mostra a sua incredulidade é o texto que nós lemos aqui. A outra aparece lá em Gênesis 48, quando José tentou dizer a Jacó de que modo deveria abençoar os seus netos. Né? É isso que nós observamos aqui. Agora, sabendo por revelação de Deus que aquele copeiro haveria de ser restaurado, que ele seria libertado e que novamente ele poderia ter acesso a Faraó, José vai então pedir ao copeiro que não se esquecesse dele. Olha, quando você estiver lá, não me esqueça de mim e procure tirar-me da prisão, porque eu vim para cá de forma injusta. Ou seja, nós vamos verificar que José estava aqui um pouco impaciente, em lugar de esperar pelo tempo de Deus. José não acusou seus irmãos de terem feito mal a ele, disse apenas que havia sido sequestrado da sua casa e que, portanto, era um homem livre que merecia um tratamento melhor. E quando o texto nos diz que ele estava lá na masmorra, lá no versículo 15, não significa que eles estavam num lugar terrivelmente miserável, mas apenas dizendo de uma situação que ele estava. Na verdade, o texto nos diz que a prisão onde eles estavam era a casa do comandante da guarda. Portanto, era uma casa e não uma masmorra, como ele chama. É bem provável, então, que fosse uma prisão domiciliar. O que José está fazendo aqui, quando ele diz que estava numa masmorra, é aquilo que eu e você geralmente fazemos quando nós queremos que as pessoas sintam compaixão por nós, por estarmos vivendo uma situação difícil. Eu estou no fundo do poço. Eu estou nessa masmorra aqui. E quando você chegar lá, na presença de Faraó restaurado, lembra-te de mim. E o texto nos diz que aquele homem foi de fato restaurado, mas se esqueceu completamente de José. Esse é o resultado de se confiar em pessoas em vez de esperar no Senhor. A palavra de Deus nos diz o seguinte: não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. A palavra de Deus nos diz: maldito o homem que confia no homem. A nossa confiança tem que estar em Deus. A nossa confiança não pode estar em homem algum, nem nas circunstâncias, mas em Deus. E aqui José tinha que aprender a confiar em Deus e não confiar nos homens e nos outros. Irmãos, como disse o apóstolo Pedro, nós, como cristãos, nós não devemos estranhar o fogo ardente que muitas vezes acontece e surge no meio de nós. De vez em quando nós nos vemos numa situação difícil, como
Nós estamos vivendo esses dias de pandemia. Que reviravolta Deus fez. Deus pegou a sua igreja no meio desta situação toda e deu uma chacoalhada. E agora nós temos que aprender a lidar com isto. Mas nós não devemos murmurar, nós não devemos reclamar da situação a qual nós estamos vivendo. Nós devemos olhar para estas circunstâncias e entender que Deus está trabalhando no coração de cada um de nós e está trabalhando no coração da igreja para que nós possamos também aprender algumas coisas que nos são necessárias para que nós sejamos feitos à imagem de Cristo Jesus. Portanto, meus amados irmãos, nós não devemos murmurar. Assim como José teve que aprender a esperar, teve que aprender a interpretar os sonhos, teve que aprender a confiar em Deus, certamente Deus tem lições para nos ensinar durante esse período de pandemia, para que nós nos tornemos melhores crentes, que nós possamos estar sensíveis à voz e à direção de Deus, não blasfemar, não murmurar, mas procurar nos aquietar para aprender aquilo que Deus quer nos ensinar neste momento que nós estamos vivenciando. E que permita a Deus que, ao término deste período, porque, na verdade, tudo isso vai passar, que, ao término disso tudo, nós sejamos crentes melhores, uma igreja melhor, com mais fidelidade, com mais compromisso, que conheceu a Deus, não só de ouvir falar, mas da experiência que desfrutamos com Deus, mesmo em meio às tribulações e às lutas. Que Deus nos ajude e nos abençoe a suportar com paciência esse momento, para no momento certo estarmos de volta ao nosso convívio para a honra e glória do nosso Deus. Que Deus nos abençoe ricamente. Amém. Amém. Nós vamos, neste momento, ter uma palavra de oração. Logo após a oração, a bênção. E aí depois os nossos avisos e o nosso bate-papo. Eu vou, neste momento, convidar o presbítero Nelson a nos dirigir a Deus em oração. Santo e eterno Deus, nesse momento, Senhor, nós estamos juntos, louvando e bendizendo o teu santo e glorioso nome, Senhor. Nós te damos graças pela tua presença nas nossas vidas, Senhor, por essa mensagem que veio de encontro, Senhor, às nossas necessidades, nesse momento que todos nós estamos passando por dificuldades. Pedimos, Senhor, para que nos abençoe, nos guarde e nos prepare para que possamos assimilar e praticar, Senhor, estas orientações que o Senhor nos deu através do teu santo servo. Ó Deus, pedimos, Senhor, e agradecemos por tudo em nome de teu Filho, nosso amado Salvador. Amém. Amém. E agora, irmãos, que a graça, o amor e a consolação do Deus triuno sejam com cada um de vós, com todo o rebanho de Deus, até o dia de Cristo. Amém. Amém. Deus nos abençoe sempre e abundantemente para que possamos servi-lo com todo o nosso ser. Que Deus nos abençoe.